5 salmos que limpam a sua casa de maldições. A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo neste momento especial de busca espiritual. Hoje vamos mergulhar em um tema de profunda relevância para todos nós que desejamos ver nossos lares transformados pela presença divina. Falaremos sobre 5 salmos que possuem poder espiritual extraordinário para purificar nossa casa e afastar toda influência maligna que possa estar perturbando a paz do nosso lar. Vivemos em uma época de grande agitação espiritual, onde as forças do bem e do mal se confrontam de maneira cada vez mais intensa. Ellen White, em seus escritos proféticos, já nos alertava sobre os tempos difíceis que precederiam a segunda vinda de Cristo, tempos em que a batalha espiritual se intensificaria de forma extraordinária. Em Testemunhos para a Igreja, ela nos adverte que Satanás está operando com toda sua força enganadora para conseguir domínio sobre os filhos dos homens, e isso se reflete diretamente no ambiente doméstico, onde muitas famílias sentem uma opressão espiritual sem compreender exatamente sua origem ou como combatê-la eficazmente. O lar cristão sempre foi o alvo preferencial dos ataques de Satanás, pois ele compreende que destruindo a família, destrói-se a base da sociedade e da igreja. Por esta razão, a proteção espiritual de nosso lar não pode ser negligenciada ou tratada com superficialidade. Precisa ser abordada com a seriedade e a urgência que o momento histórico exige. Os 5 salmos que estudaremos hoje não são apenas textos bonitos para meditação, mas armas espirituais forjadas pelo próprio Deus para serem utilizadas na guerra cósmica entre a luz e as trevas. Ellen Goldwhite, serva escolhida do Senhor e escritora inspirada, sempre nos lembrou através de seus escritos que a palavra de Deus é uma proteção real e tangível contra as forças do inimigo. Em sua obra monumental O Grande Conflito, ela nos ensina que quando proclamamos as Escrituras Sagradas com fé genuína e coração sincero, os anjos do Senhor se aproximam do nosso lar, trazendo consigo a proteção celestial que tanto necessitamos em tempos de adversidade espiritual. Se você tem sentido que sua casa precisa de paz verdadeira, proteção divina e luz espiritual, estes 5 salmos podem ser utilizados como poderosas orações de libertação. Não são apenas palavras antigas escritas em pergaminho, mas promessas vivas que ecoam através dos séculos, carregando em si o poder transformador do próprio Deus. Cada verso destes salmos foi inspirado pelo Espírito Santo para ser um escudo protetor, uma fonte de consolo e uma arma espiritual contra as investidas das trevas. A primeira escritura que exploraremos é o majestoso Salmo 91, conhecido em círculos cristãos como o escudo espiritual dos lares. Este salmo é verdadeiramente um tesouro da literatura bíblica, repleto de promessas específicas de proteção divina para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio e fortaleza. Quando lemos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, estamos declarando nossa dependência total da proteção celestial. O contexto histórico do Salmo 91 remonta aos tempos do rei Davi, quando Israel enfrentava constantes ameaças de povos inimigos. As promessas contidas neste salmo foram testadas em campos de batalha reais, em situações de vida e morte, e provaram ser absolutamente confiáveis. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, nos ensina que as promessas de Deus são tão certas para nós hoje quanto foram para os antigos israelitas, e isso inclui especificamente as promessas de proteção contidas no Salmo 91. Cada verso deste salmo foi inspirado pelo Espírito Santo não apenas para confortar, mas para equipar os filhos de Deus com autoridade espiritual específica contra os poderes das trevas. A expressão esconderijo do Altíssimo não se refere a um local físico, mas a uma posição espiritual de total dependência e confiança em Deus. Ellen White explica em O Maior Discurso de Cristo que este esconderijo é encontrado através da oração secreta, do estudo diligente das Escrituras e da comunhão íntima com o Pai Celestial. Quando habitamos neste lugar espiritual, nossa casa física também se torna um reflexo desta realidade celestial, um ambiente onde os anjos de Deus se sentem confortáveis para ministrar e onde as forças das trevas encontram resistência sobrenatural. Ellen White, em O Grande Conflito, nos assegura que os anjos de Deus protegem aqueles que fazem do Senhor a sua fortaleza. Essa não é uma proteção simbólica ou meramente emocional, mas uma realidade espiritual concreta que se manifesta em nosso cotidiano. Os anjos celestiais, seres de poder e luz criados por Deus, estabelecem uma barreira invisível mas real ao redor daqueles que confiam plenamente no Altíssimo. A aplicação prática do Salmo 91 em nosso lar requer uma abordagem intencional e reverente. Quando você lê ou ora este salmo em sua casa, está convidando a paz celestial e a segurança divina para habitarem entre suas paredes. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um ato de fé que reconhece a soberania de Deus sobre todos os aspectos de nossa vida doméstica.
Caminhe pelos cômodos de sua casa enquanto declara em voz alta as promessas contidas neste salmo, pedindo especificamente que a presença de Deus habite ali de forma permanente e transformadora. Cada verso do Salmo 91 é uma declaração de guerra espiritual contra as forças das trevas. Quando proclamamos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá, estamos exercendo a autoridade espiritual que Cristo nos concedeu como filhos de Deus. Ellen White enfatizava constantemente que a oração fervorosa e a proclamação da palavra são armas poderosas na batalha cósmica entre o bem e o mal. O segundo salmo que transformará sua casa é o querido Salmo 23, conhecido mundialmente como o Salmo do Pastor. Este salmo possui uma capacidade única de remover o medo, a ansiedade e trazer uma confiança inabalável em Deus. Quando Davi escreveu "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele estava expressando uma verdade espiritual que transcende as circunstâncias temporais e toca no âmago da relação entre Deus e seus filhos. A metáfora pastoral utilizada por Davi não era apenas poética, mas profundamente prática. Ele havia sido literalmente um pastor de ovelhas e conhecia intimamente os cuidados necessários para manter o rebanho seguro, alimentado e protegido dos predadores. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, nos conta como a experiência de Davi como pastor foi uma preparação divina para suas responsabilidades futuras como rei e salmista. Cada noite passada protegendo as ovelhas dos leões e ursos foi uma escola prática sobre a fidelidade, a vigilância e o cuidado protetor que Deus tem por seus filhos. Quando aplicamos o Salmo 23 ao contexto de nosso lar, estamos reconhecendo que Jesus Cristo é o pastor supremo de nossa família. Ele conhece cada necessidade específica de cada membro da família, cada temperamento, cada luta pessoal, cada sonho e cada temor. Nas palavras de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, Cristo se interessa pelos mais insignificantes detalhes de nossa experiência, e isso inclui especificamente a dinâmica familiar, as necessidades financeiras do lar, a educação dos filhos, a saúde de cada membro da família, e até mesmo as pequenas irritações cotidianas que podem perturbar a harmonia doméstica. A promessa "nada me faltará" ganha dimensões extraordinárias quando aplicada ao contexto familiar. Não se trata apenas de provisão material, embora esta esteja incluída, mas de uma provisão holística que abrange necessidades emocionais, espirituais, relacionais e físicas. O bom pastor conhece exatamente quando nossa família precisa de restauração emocional, quando precisamos de direcionamento em decisões importantes, quando necessitamos de cura física, ou quando simplesmente precisamos sentir a paz de sua presença em meio às tempestades da vida. A aplicação deste salmo no contexto doméstico é especialmente poderosa durante os momentos de angústia e incerteza. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, nos lembra que Cristo é o pastor verdadeiro que nunca abandona suas ovelhas. Esta verdade se torna ainda mais preciosa quando aplicada à proteção de nossa família e lar. Jesus Cristo, o bom pastor, conhece cada necessidade de nossa casa, cada preocupação de nosso coração, cada desafio que enfrentamos no ambiente doméstico. Durante as horas noturnas, quando as trevas parecem mais densas e os medos mais intensos, ore este salmo pedindo que o bom pastor guarde sua família durante o sono. Há algo profundamente reconfortante em saber que enquanto descansamos, o pastor celestial permanece vigilante, cuidando de cada detalhe de nossa segurança espiritual e física. As palavras "ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo" ganham nova dimensão quando aplicadas à proteção noturna de nosso lar. O Salmo 23 também nos ensina sobre a provisão divina. Quando declaramos que o Senhor nos faz repousar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, estamos convidando essa mesma paz e provisão para nossa casa. Não se trata apenas de necessidades materiais, mas de uma atmosfera espiritual de contentamento, gratidão e confiança que transforma completamente o ambiente doméstico. O terceiro salmo que estudaremos é o poderoso Salmo 121, uma verdadeira fortaleza espiritual contra maldições e ataques espirituais. Este salmo começa com uma pergunta profunda: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro?" A resposta vem imediatamente: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Esta declaração estabelece claramente que nossa proteção não vem de forças humanas, amuletos, simpatias ou rituais, mas exclusivamente do Deus Criador. A origem deste salmo está intimamente ligada às peregrinações dos israelitas a Jerusalém para as festas religiosas. Os viajantes, ao avistarem os montes que cercavam a Cidade Santa, cantavam este salmo como uma declaração de confiança na proteção divina durante a jornada. Ellen White, em Profetas e Reis,
nos ensina que essas peregrinações eram momentos de renovação espiritual para todo o povo de Israel, e os salmos de peregrinação, como o 121, serviam para fortalecer a fé coletiva na providência divina. No contexto de nosso lar moderno, o Salmo 121 funciona como uma declaração de independência espiritual de todas as forças que não sejam o próprio Deus. Vivemos em uma cultura saturada de superstições, desde horóscopos até amuletos da sorte, desde rituais de limpeza energética até consultas com videntes e cartomantes. Este salmo nos liberta de toda essa parafernália espiritual duvidosa, estabelecendo claramente que nossa única fonte legítima de proteção e socorro é o Deus Criador, aquele que fez o céu e a terra. A promessa "não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel" é particularmente reconfortante para pais e mães que se preocupam com a segurança de seus filhos durante as horas noturnas. Ellen White, em Lar Adventista, nos assegura que os anjos de Deus fazem guarda em torno dos lares onde se busca a Deus em oração e se estuda sua palavra. Esta vigilância angelical não é intermitente ou casual, mas constante e absolutamente confiável. Enquanto dormimos, enquanto nossos filhos descansam, enquanto a família está vulnerável durante o sono, o guarda celestial permanece alerta, atento a qualquer ameaça que possa se aproximar de nosso lar. Ellen White, em Caminho a Cristo, nos ensina que aqueles que confiam em Deus são guardados como a menina de seus olhos. Esta expressão hebraica denota o cuidado mais extremo e delicado possível, comparando nossa proteção ao reflexo que vemos na pupila de alguém quando nos aproximamos muito de seu rosto. Assim é o cuidado de Deus conosco e com nossos lares, íntimo, constante e absolutamente seguro. A aplicação prática do Salmo 121 pode incluir abrir a Bíblia nesta passagem e deixá-la em um local visível da casa como um símbolo tangível de nossa confiança no Senhor. Não porque o livro físico tenha poder mágico, mas porque representa nossa declaração de fé de que confiamos na palavra de Deus acima de qualquer outra fonte de segurança. Este gesto simples, mas significativo, serve como um lembrete constante de que nossa casa está sob a proteção daquele que não tosqueneja nem dorme. O Salmo 121 também promete proteção específica. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esta promessa abrange todos os aspectos de nossa vida doméstica. Nossa saída pela manhã para o trabalho, nosso retorno ao lar, nossos filhos quando saem para a escola, nossos momentos de vulnerabilidade durante o sono. Cada movimento, cada transição, cada momento de nossa rotina familiar está sob a vigilância amorosa do Pai Celestial. O quarto salmo que transformará sua casa é o profundo Salmo 51, conhecido como o Salmo da Purificação e do Perdão. Ellen White sempre enfatizou que muitas maldições e perturbações espirituais entram no lar por causa de pecados não confessados, ressentimentos alimentados e corações não purificados pela graça divina. O Salmo 51 é um clamor genuíno por limpeza espiritual e renovação completa do coração, escrito por Davi após seu confronto com o profeta Natã sobre seu pecado com Batseba. Este salmo representa um dos momentos mais vulneráveis e honestos da literatura bíblica, onde vemos um rei poderoso se prostrar diante de Deus em arrependimento genuíno. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, dedica páginas inteiras analisando este episódio da vida de Davi, mostrando como o pecado não confessado pode criar brechas espirituais que afetam não apenas o indivíduo, mas toda sua família e reino. O caso de Davi nos ensina que a posição social, a riqueza ou o conhecimento religioso não nos isentam da necessidade de purificação espiritual constante. A expressão "lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado" revela a compreensão de Davi sobre a natureza profunda do pecado. Não se trata apenas de atos externos, mas de uma condição interior que precisa de intervenção divina para ser corrigida. Ellen White, em Santificação, nos ensina que a purificação espiritual é um processo contínuo que deve acompanhar o cristão durante toda a vida, e que este processo tem implicações diretas sobre a atmosfera espiritual de nosso lar. Quando oramos o Salmo 51 em nosso contexto doméstico, estamos reconhecendo que nossa casa pode estar sendo afetada por pecados que cometemos conscientemente ou inconscientemente. Talvez palavras ásperas ditas em momentos de irritação, atitudes de egoísmo nas decisões familiares, falta de perdão em relação a parentes, negligência em nossa responsabilidade espiritual como líderes do lar, ou qualquer área onde não estamos vivendo de acordo com os princípios cristãos. Ellen White nos assegura em Caminho a Cristo que nenhum pecado é pequeno demais para ser confessado, nem grande demais para ser perdoado, e esta verdade se aplica diretamente à purificação espiritual de nosso ambiente doméstico. Quando Davi clama "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto", ele está reconhecendo uma verdade fundamental.
A purificação espiritual deve começar em nosso próprio coração antes de se estender ao nosso ambiente. Ellen White, em Caminho a Cristo, nos ensina que a confissão sincera abre as portas da alma para a bênção de Deus. Esta verdade é especialmente aplicável ao contexto doméstico, onde conflitos não resolvidos, palavras ásperas e atitudes não cristãs podem criar brechas para a entrada de influências negativas. A aplicação do Salmo 51 em nosso lar requer humildade e sinceridade genuínas. Ore este salmo pedindo que o Senhor limpe não apenas sua casa fisicamente, mas principalmente os corações que nela habitam. Peça perdão por palavras duras faladas no ambiente familiar, por atitudes egoístas, por momentos de impaciência com os entes queridos, por qualquer coisa que possa ter contristado o Espírito Santo em seu lar. A purificação espiritual de nossa casa está intrinsecamente ligada à purificação de nossos relacionamentos familiares. Quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento genuíno e ao perdão mútuo, criamos uma atmosfera propícia para que a presença de Deus se manifeste de forma mais plena em nosso lar. O Salmo 51 nos lembra que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, e é exatamente essa postura de humildade que atrai as bênçãos celestiais para a nossa habitação. Este salmo também nos ensina sobre a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quando nossa casa é purificada espiritualmente através do arrependimento sincero e do perdão divino, uma nova alegria se estabelece entre suas paredes. É a alegria que vem da certeza do perdão, da paz de consciência, da harmonia restaurada e da presença manifesta do Espírito Santo. O quinto e último salmo que estudaremos é o inspirador Salmo 27, que inicia com a declaração corajosa: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Este salmo é um antídoto poderoso contra todo tipo de medo espiritual que possa assombrar nosso lar. A coragem demonstrada neste salmo não é uma bravata humana ou uma negação irresponsável dos perigos reais que enfrentamos, mas uma confiança fundamentada no caráter imutável de Deus. Davi escreveu estas palavras durante um período de intensa perseguição, quando seus inimigos literalmente procuravam matá-lo. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, nos mostra como as experiências de perseguição na vida de Davi foram instrumentos divinos para fortalecer sua fé e produzir alguns dos salmos mais consoladores e edificantes de toda a Escritura. O conceito de Deus como nossa luz é particularmente significativo no contexto da proteção doméstica. Ellen White, em O Grande Conflito, desenvolve extensivamente a metáfora da luz como símbolo da presença e proteção divinas. Ela nos ensina que onde a luz de Cristo brilha, as trevas do inimigo são automaticamente dissipadas. Não precisamos lutar contra a escuridão, precisamos apenas acender a luz, e a escuridão desaparecerá naturalmente. Esta é uma lição fundamental para a aplicação do Salmo 27 em nosso lar. Não precisamos nos concentrar nos medos, nas ansiedades, nas perturbações espirituais. Precisamos nos concentrar na luz de Cristo, e estes problemas perderão seu poder sobre nós. O versículo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei, ganha nova dimensão quando compreendemos que nossa guerra principal não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nos ensina o apóstolo Paulo. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, nos alerta que a batalha entre Cristo e Satanás será travada até o fim dos tempos, e cada família cristã está envolvida neste conflito. O Salmo 27 nos equipa com a confiança necessária para enfrentar esta realidade sem medo paralisante, sabendo que nossa vitória já está assegurada em Cristo Jesus. Ellen White, em O Grande Conflito, nos assegura que a luz de Cristo dissipa completamente as trevas do inimigo. Esta não é uma luz física que podemos ver com nossos olhos naturais, mas uma luz espiritual que penetra na escuridão moral e espiritual, trazendo esperança onde havia desespero, coragem onde havia medo, e fé onde havia dúvida. O Salmo 27 é particularmente eficaz quando você sente medo ou percebe perturbações espirituais em seu lar. Talvez você tenha notado uma atmosfera pesada, sonhos perturbadores, conflitos familiares inexplicáveis ou simplesmente uma sensação de desconforto espiritual. Nestes momentos, recite este salmo com fé, declarando que o Senhor é sua luz e que diante dele todas as trevas devem recuar. A aplicação prática deste salmo pode incluir sua recitação em voz alta durante situações específicas de medo ou ansiedade. Quando as crianças têm pesadelos, quando você sente uma opressão inexplicável, quando há tensões familiares que parecem ter origem espiritual, o Salmo 27 se torna uma arma poderosa de guerra espiritual.
Cada verso é uma declaração de vitória sobre as forças das trevas que tentam perturbar a paz do lar cristão. O versículo que diz: "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo", ganha nova dimensão quando aplicado ao contexto doméstico. Nossa casa pode se tornar um pequeno templo, um lugar onde a presença de Deus é constantemente buscada e celebrada. A segunda parte do Salmo 27 revela a importância da persistência na oração e na busca por Deus. "Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria." Esta promessa é especialmente preciosa para aqueles que vêm de famílias disfuncionais ou que enfrentam desafios relacionais em seu próprio lar. Mesmo quando os vínculos humanos falham, Deus permanece fiel como Pai amoroso e protetor constante. A conclusão do Salmo 27 nos encoraja a paciência e a confiança. "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." Esta atitude de expectativa positiva e confiança inabalável é fundamental para manter nossa casa sob a proteção divina. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma vigilância ativa, combinada com ação de graças constante e proclamação contínua das promessas de Deus. Cada um destes 5 salmos carrega em si uma dimensão única da proteção e bênção divinas. O Salmo 91 nos oferece proteção abrangente, o Salmo 23 nos traz cuidado pastoral, o Salmo 121 nos garante vigilância constante, o Salmo 51 nos proporciona purificação interior, e o Salmo 27 nos dá coragem diante dos medos. Juntos, eles formam um escudo espiritual completo ao redor de nosso lar. A sinergia entre estes 5 salmos é extraordinária e reflete a sabedoria divina na organização das Escrituras Sagradas. Ellen White, em Educação, nos ensina que a Bíblia é seu próprio intérprete, e quando estudamos estes salmos em conjunto, descobrimos como eles se complementam e se fortalecem mutuamente. O Salmo 91 estabelece o fundamento da proteção divina, o Salmo 23 nos assegura do cuidado pessoal de Deus, o Salmo 121 nos garante a vigilância constante, o Salmo 51 nos purifica para recebermos as bênçãos prometidas, e o Salmo 27 nos dá a coragem necessária para viver em vitória espiritual. A implementação destes salmos em sua rotina doméstica requer uma abordagem sistemática e intencional. Ellen White sempre enfatizou a importância da organização e da disciplina na vida espiritual. Em conselhos sobre o regime alimentar, ela aplica princípios de regularidade e consistência não apenas à alimentação física, mas a todos os aspectos da vida cristã, incluindo especificamente as práticas devocionais familiares. Sugiro que você estabeleça horários específicos para a leitura destes salmos, talvez dedicando um salmo para cada dia útil da semana, criando assim um ciclo regular de proteção espiritual. Amanhã é um momento particularmente propício para esta prática espiritual. Ellen White, em Lar Adventista, dedica um capítulo inteiro à importância do culto matinal, mostrando como os primeiros momentos do dia determinam o tom espiritual de toda a jornada familiar. Começar o dia com a leitura de um destes salmos não apenas protege sua família durante as atividades diárias, mas também estabelece uma atmosfera de confiança e dependência de Deus que influenciará todas as decisões e interações familiares. Durante a leitura destes salmos, é fundamental que você não os trate como simples recitação, mas como oração viva direcionada ao trono da graça. Ellen White, em Obreiros Evangélicos, nos ensina que a oração eficaz é aquela que brota de um coração sincero e é oferecida com fé genuína na bondade e no poder de Deus. Cada verso destes salmos deve ser personalizado para sua situação familiar específica, cada promessa deve ser reclamada com fé ativa, e cada declaração de confiança deve ser feita com a certeza de que Deus está ouvindo e respondendo. A aplicação prática destes salmos também pode incluir sua utilização em momentos específicos de crise ou necessidade familiar. Quando surge uma doença na família, o Salmo 91 pode ser proclamado com fé sobre a pessoa enferma. Quando há tensões e conflitos familiares, o Salmo 23 pode trazer a paz do bom pastor. Quando a família enfrenta ameaças externas ou pressões financeiras, o Salmo 121 pode ser recitado como declaração de confiança na proteção divina. Quando há necessidade de perdão e reconciliação, o Salmo 51 pode ser orado conjuntamente pela família. Quando medos e ansiedades perturbam a paz doméstica, o Salmo 27 pode ser declarado como antídoto espiritual. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, nos conta sobre famílias específicas que experimentaram transformações extraordinárias através da implementação sistemática de práticas devocionais familiares baseadas na Palavra de Deus. Ela relata casos de crianças rebeldes que se tornaram obedientes, de casamentos em crise que foram restaurados,
de problemas financeiros que foram solucionados e de doenças que foram curadas, tudo como resultado direto da fidelidade familiar na oração e no estudo bíblico regular. A implementação destes salmos em sua rotina doméstica não deve ser vista como uma obrigação religiosa, mas como um privilégio espiritual. Cada leitura, cada oração, cada proclamação é uma oportunidade de convidar a presença de Deus para habitar mais plenamente em sua casa. Ellen White sempre enfatizou que a oração familiar e o estudo da Bíblia são pilares fundamentais do lar cristão, e estes 5 salmos podem se tornar parte integral desta prática espiritual. É importante compreender que a eficácia destes salmos não reside em sua repetição mecânica, mas na fé genuína com que são proclamados e na sinceridade do coração que os oferece a Deus. Não são mantras ou encantamentos, mas orações inspiradas que conectam nossa necessidade humana com a provisão divina. Quando oramos estes salmos, estamos nos alinhando com a vontade revelada de Deus para nosso bem-estar e proteção. A regularidade na leitura destes salmos também é fundamental. Assim como alimentamos nosso corpo físico diariamente, nossa casa precisa de nutrição espiritual constante. Estabeleça momentos específicos do dia para leitura ou recitação destes salmos, talvez durante o culto familiar matinal ou vespertino. Permita que as palavras penetrem não apenas em sua mente, mas em seu coração, transformando sua perspectiva sobre os desafios e fortalecendo sua confiança na proteção divina. Ellen White, em sua obra Lar Adventista, nos lembra repetidamente que cada lar pode ser um pequeno santuário quando a Bíblia é aberta regularmente e a oração se torna uma prática constante. Não precisamos de rituais complicados ou cerimônias elaboradas para convidar a presença de Deus para nosso lar. A simplicidade da fé expressa através da leitura das Escrituras e da oração sincera é suficiente para transformar uma casa comum em um refúgio celestial. Os 5 salmos que estudamos hoje oferecem uma proteção espiritual abrangente que cobre todas as áreas de nossa vida doméstica. Eles nos protegem durante o dia e durante a noite, em nossa saída e em nossa entrada, em tempos de paz e em momentos de adversidade. São escudos espirituais que permanecem ativos enquanto nossa fé permanece viva e nossa confiança em Deus permanece inabalável. Quando você implementar a leitura regular destes salmos em seu lar, observe as mudanças graduais que começarão a ocorrer. Talvez você note uma maior harmonia entre os membros da família, uma redução nos conflitos domésticos, um sono mais tranquilo, uma sensação geral de paz e bem-estar. Estas não são coincidências, mas evidências da operação da graça divina em resposta à sua fé e obediência. A proteção espiritual de nosso lar também inclui nossa responsabilidade de manter uma atmosfera que seja propícia à presença de Deus. Isso significa cuidar não apenas do que entra em nossa casa fisicamente, mas também do que permitimos em termos de entretenimento, conversas, atitudes e relacionamentos. Os salmos que estudamos nos ajudam a manter esta vigilância espiritual com sabedoria e discernimento. Lembre-se de que a guerra espiritual não é travada apenas com orações e leitura bíblica, mas também com um estilo de vida que honra a Deus. Nossa conduta diária, nossas palavras, nossas escolhas morais, tudo isso influencia a atmosfera espiritual de nosso lar. Os 5 salmos que estudamos nos fortalecem não apenas para resistir aos ataques externos, mas também para viver de forma que glorifique a Deus em todas as áreas de nossa vida doméstica. À medida que você continua esta jornada de proteção e purificação espiritual de seu lar, mantenha um coração grato e uma atitude de louvor. A gratidão é uma das formas mais poderosas de oração e atrai ainda mais bênçãos divinas para nossa habitação. Cada dia que sua família desfruta de paz, cada noite de sono tranquilo, cada resolução harmoniosa de conflitos, tudo isso são evidências do cuidado amoroso de Deus em resposta às suas orações baseadas nestes salmos sagrados. A palavra de Deus é verdadeiramente viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e quando aplicada com fé ao contexto de nosso lar, ela tem poder para proteger, libertar, purificar e abençoar de maneiras que vão além de nossa compreensão humana. Ellen White nos lembra constantemente que cada lar pode se tornar um pequeno santuário onde a presença de Deus habita de forma especial, e esta transformação começa quando abrimos nossa Bíblia e permitimos que a oração se torne uma prática constante e significativa. Os tempos em que vivemos exigem de nós uma vigilância espiritual redobrada. Ellen White, em suas últimas cartas e testemunhos, alertou repetidamente sobre a intensificação da batalha espiritual nos últimos dias da história da Terra. Em eventos finais, ela nos adverte que Satanás desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e esta ira se manifesta especialmente através de ataques dirigidos contra a família cristã. Os 5 salmos que estudamos hoje não são apenas sugestões devocionais,
mas equipamentos espirituais essenciais para a sobrevivência espiritual de nossas famílias nestes tempos perigosos. A transformação que estes salmos podem operar em seu lar não será apenas superficial ou temporária, mas profunda e duradoura. Ellen White, em A Ciência do Bom Viver, nos ensina que toda verdadeira reforma tem seu início no interior do ser. E quando permitimos que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração através da meditação regular nestes salmos, uma reforma interior inevitavelmente se refletirá em nosso ambiente exterior. Sua casa começará a refletir a paz que está sendo cultivada em seu coração. Seus relacionamentos familiares começarão a manifestar o amor que está sendo nutrido através da comunhão com Deus. E sua autoridade espiritual como líder do lar será fortalecida pela confiança que está sendo edificada através das promessas divinas. A regularidade na prática destes salmos também desenvolverá em você uma sensibilidade espiritual aguçada, capacitando-o a discernir quando sua casa está sendo atacada espiritualmente e a responder com as armas espirituais apropriadas. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, nos ensina sobre a importância do discernimento espiritual, mostrando como os primeiros cristãos desenvolveram a habilidade de reconhecer as operações de Satanás e responder com sabedoria e poder espiritual. Esta mesma capacidade pode ser desenvolvida em nossos dias através da meditação constante na Palavra de Deus e da prática regular da oração intercessória pela família. Encorajo você não apenas a ler sobre estes 5 salmos, mas a implementá-los ativamente em sua rotina familiar. Leia-os diariamente, medite em suas promessas, ore com base em suas verdades, e convide intencionalmente a presença de Deus para habitar em sua casa. Faça desta prática não uma obrigação religiosa, mas uma expressão natural de seu amor por Deus e por sua família. Permita que cada membro da família participe desta jornada espiritual, ensinando às crianças a importância da proteção divina, modelando para os adolescentes uma confiança madura em Deus, e demonstrando para seu cônjuge a prioridade que você dá à vida espiritual familiar. O testemunho de Ellen White é abundante em relatos de famílias que experimentaram milagres extraordinários através da fidelidade às práticas devocionais familiares. Em Lar Adventista, ela compartilha histórias específicas de proteção sobrenatural, provisão divina, cura miraculosa e restauração familiar, todas diretamente relacionadas à implementação sistemática da oração e do estudo bíblico no contexto doméstico. Estas não são apenas histórias inspiradoras do passado, mas promessas disponíveis para nossas famílias hoje, condicionadas apenas à nossa fidelidade e perseverança na busca de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente sua casa à medida que você aplica estes princípios bíblicos, e que sua habitação se torne verdadeiramente um refúgio de paz, um lugar de proteção divina, e um testemunho vivo do poder transformador da Palavra de Deus. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta jornada espiritual. O próprio Deus está com você, seus anjos o cercam, e sua palavra é uma lâmpada para seus pés e luz para seu caminho, incluindo o caminho que leva as bênçãos celestiais para seu lar e família. Que cada dia que passar seja uma nova oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus, e que cada noite seja um testemunho da paz que vem de confiar plenamente no Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra e que tem todo o poder para guardar aquilo que lhe foi confiado até o dia de Cristo Jesus. Referências principais dos escritos de Ellen G. White. O Grande Conflito, página 600, 513, 599, aborda a proteção divina através da Palavra de Deus e a operação dos anjos celestiais na batalha entre o bem e o mal, enfatizando como a luz de Cristo dissipa as trevas do inimigo. O Desejado de Todas as Nações, página 476, trata sobre Cristo como pastor verdadeiro que jamais abandona suas ovelhas, estabelecendo o fundamento teológico para compreender o cuidado pessoal de Deus por cada família. Caminho a Cristo, página 70, 41. Ensina sobre a confiança plena em Deus e a importância fundamental da confissão sincera, mostrando como os que confiam no Senhor são guardados como a menina de seus olhos. Lar Adventista, página 37. Enfatiza como cada lar pode se transformar em um santuário sagrado através da prática constante da oração e do estudo bíblico sistemático. Patriarcas e Profetas. Fornece contexto histórico detalhado sobre a vida de Davi e a origem dos Salmos, mostrando como suas experiências pastorais e de perseguição produziram algumas das mais consoladoras passagens bíblicas. Testemunhos para a Igreja. Contém advertências específicas sobre a intensificação dos ataques espirituais nos últimos dias e relatos de famílias que experimentaram transformações através da fidelidade às práticas devocionais. Educação. Estabelece o princípio hermenêutico de que a Bíblia é seu próprio intérprete, fundamental para compreender a sinergia entre os 5 salmos estudados. O Maior Discurso de Cristo. Explica o conceito espiritual do esconderijo do Altíssimo como uma posição de total dependência e confiança em Deus alcançada através da comunhão íntima.
Santificação. Ensina sobre a purificação espiritual como processo contínuo que afeta diretamente a atmosfera espiritual do lar cristão. A ciência do bom viver desenvolve o princípio de que toda verdadeira reforma tem seu início no interior do ser, aplicável à transformação do ambiente doméstico através da palavra. Atos dos Apóstolos demonstra a importância do discernimento espiritual e como os primeiros cristãos desenvolveram habilidades para reconhecer e combater as operações satânicas. Eventos finais. Contém advertências proféticas sobre a intensificação da ira de Satanás nos últimos dias, com ataques específicos dirigidos contra a família cristã. Obreiros evangélicos. Define os princípios da oração eficaz, essencial para a aplicação correta dos salmos como orações vivas direcionadas ao trono da graça. Profetas e reis. Contextualiza historicamente os salmos de peregrinação e sua importância na renovação espiritual do povo de Israel. Conselho sobre o regime alimentar. Aplica princípios de regularidade e disciplina à vida espiritual, incluindo as práticas devocionais familiares. Estas obras fundamentais de Ellen White fornecem um embasamento espiritual e teológico completo para a aplicação prática dos 5 salmos na proteção e purificação do lar cristão, oferecendo insights profundos sobre a operação da graça divina no contexto doméstico e estabelecendo os princípios bíblicos necessários para a transformação da casa em um verdadeiro santuário familiar.